sentado ali no posto 11, no trailer Viajandão. Aí o tempo estava nublado, né? Falando, nem jogou mais. Ficamos ali conversando, falando da vida na Holanda, de jornalismo, que ele ia jogar até 28 anos, que era algo que ele já tinha falado para Placar. E... Imagina só se ele jogasse só até os 28. E ali, cara, ali nasceu uma relação estupenda. Porque era o Romário. O cara mais difícil do mundo. Então, assim, eu já estava escolado, porque, assim, eu já conhecia o temperamento do Edmundo, vindo da base para o profissional, e era um cara difícil. E, assim, e aí, vendo o Romário ali, aquilo era quase que uma aula de antropologia, de sociologia, de psicologia, porque, assim, na minha cabeça, eu vinha Roberto Dinamite, vinha Ademir, vinha Romário, vinha Edmundo, assim, comportamento dos caras, e ele falando, ele questionando o jornalista, não sei o quê, a vida, comportamento das pessoas. Cara, foi uma tese, ele que fez ali uma tese, assim, e terminamos apertando a mão. Então, fez ali uma relação de confiança. Aí, quando chegou em 93, eu acho que quando ele veio, depois daquele 19 de setembro, que ele fez aquele feito, no mesmo Viajandão, depois que ele falou lá, não sei o que, coisa e tal, ele estava saindo assim, eu segurei o braço dele e falei assim, vou escrever o livro da tua vida. Falei para ele, vou escrever o livro da tua vida. Aí ele, aquele jeitinho dele, quer escrever? Mas pô, eu tenho que dar autorização. Eu falei, tá... Não, tem que dar autorização. Porque, porra, vai escrever essas besteiras aí que tu fica falando, não sei o que. Eu falei, não. eu quero escrever um livro legal. Quero saber de uma coisa. Aí, vou te contar, vou responder a tua pergunta. É que eu tô com uma dúvida muito cruel. Então é o seguinte, ele te chamava de peixe também? Não. Não? Não. Depois, como vício de linguagem, até aí não, nesse momento não. Depois nós estamos falando de 1993, né? Aí ele falou assim, ó, essa parada aí, no mesmo dia, falou brincando ali, não sei o que, coisa e tal, aí passou, porque Romário era um evento, cara. Romário era um evento, tinha que ficar de manhã até o final da tarde, até ir pro jornal acompanhando o Romário. Aí foi, jogou, não sei o que, coisa e tal, ele voltou no assunto. Ele falou, essa parada aí do livro pode ser uma boa, sabia? Mas a parada é o seguinte, tu tem que ir na favela, tu vai ouvir meus parentes lá na favela, vai ouvir as pessoas que eu falar, não sei o quê. Eu falei, não, tem que ser isso. Falei, tem que ser isso, o livro é esse, contar a tua história. Ele falou, porra, tá feito. Falei, vou fazer eu e o meu amigo lá da Holanda. Pá, você é esse cara, não sei o quê. Ele vai escrever a parte da Holanda e eu vou escrever a parte da tua vida no Brasil. Fechou. Aí apertou minha mão. Então, a gente fez essa relação. E aí, a partir dali, foi um relacionamento muito bacana. Porque ele se abria para mim, ele me permitia, invadia a privacidade dele, começou a me contar histórias, me mostrar uma outra pessoa que tinha por trás daquele jeito, entendeu? E aí, na Copa do Mundo, depois do sequestro do pai dele aqui no Brasil, que, né, em 6 de maio de 94, na Copa do Mundo a gente teve um espaço bem legal, ele me atendia, me recebia com alguma deferência. E depois da Copa do Mundo, nós fomos, eu e Roger Lince, o holandês, nós fomos para Sitges e passamos 10 dias em Sitges. Ele aceitou o holandês escrevendo o livro também, então? Aceitou. Não, até porque não tinha como não aceitar, né? Enfim, aí já não era. Mas ele começou a se relacionar legal com um cara. Porque é aquilo que eu estou te falando, você começa a quebrar um pouco a barreira, que hoje existe ainda muita barreira, porque por outras questões.
pela falta de relacionamento, porque o Romário o Romário jogou pouco no Brasil, até então tinha jogado pouco no Brasil, ele tinha jogado de 86 a meio de 88. Meio de 86 a meio de 88. Então ele jogou 2 anos no Brasil. Ele estava moldado ao futebol europeu, que já vivia o que a gente vive agora. Assessoria de imprensa, jogador fala uma vez por semana, jogador fala quando quer. Aqui no Brasil, a gente falava com o jogador todo dia. Todos os jogos. Hoje em dia você acha isso chato do jogador falar? Não tem que achar chato, JB. É outra era, é outro momento, é outra vida, é outro relacionamento, é outro desenvolvimento profissional, entendeu? É o que tem. Eu lamento, eu acho que jogador e jornalista iam ser mais felizes no modelo que tinham. Muito embora que tinha muita anarquia, tinha muita bagunça, tinha. Isso tudo tinha. Mas era mais legal, porque você conhecia o jogador, você conhecia a intimidade do jogador. Pai, mãe, avó, vizinhos, onde morava, a rua que morava, como eram, os defeitos, as virtudes, os anseios. Quando eu estou te falando, jornalismo é contar a história. Então, vai ter o Fla-Flu de hoje. Uhum. Vai ter o Fla-Flu de hoje. O mais legal é que você podia contar a vida dos personagens, entendeu? A rotina dos personagens do jogo. O jogo era um pano de fundo. O que importava era a vida dos personagens envolvidos, entendeu? Então, enfim, só voltando ao tema, a pergunta que você me fez, eu não esquecia, da vinda do Romário para o Flamengo. Então, o que aconteceu? Isso tudo deu uma aproximação. Quando a gente voltou de Cities, depois de 10 dias lá na Holanda, ele me liga na redação do Jornal do Brasil e começa a me falar que não estava mais aguentando, que queria voltar para o Brasil, estava com alguns problemas para resolver, e os problemas depois se revelaram, né? A separação do fim do casamento dele. E ele me perguntou como é que ele fazia para voltar para o Brasil. Eu falei, cara, você tem que jogar no São Paulo. São Paulo era bicampeão mundial, né? Não sei se já tinha... Não, o São Paulo era campeão mundial, ainda não tinha conquistado o Bia. Mas era campeão da Libertadores. E eu falei para ele, cara, os clubes estão quebrados. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. No Rio. Ele falou, pô, não tem história. Eu falei, cara, só se tu for jogar em São Paulo. São Paulo não sei o quê. Daí o Kleber Leite... nessa época eu cobri o Flamengo pelo Jornal do Brasil. O Kleber Leite... eu fui fazer o lançamento da candidatura do Kleber Leite e fez uma apresentação muito legal, bababá. E o Kleber Leite tinha feito, eu me aproximei do Kleber Leite na despedida do Roberto, em 93, onde ele fez um comitê de jornalistas vascaínos para a despedida do Roberto contra o La Coruña. Eu participei disso e eu ajudei muito ele, porque a festa do Roberto seria Vasco contra um combinado Palmeiras e Corinthians, que estavam fortes naquela época. E o presidente da federação mudou a data lá de abertura do Campeonato Paulista e 20 dias antes, um mês, ele ficou sem adversário para a festa do Roberto, não sei o quê. Eu apresentei um espanhol a ele, que eu tinha conhecido na ida do Bebeto para o La Coruña. Eu falei, esse cara aqui é gente muito fina, passei a ter uma relação muito boa com ele. Ele é presidente de um banco aqui no Brasil, Caixa Galícia. Contei a história do cara para ele, falei, pô, liga para ele, vê se consegue trazer o Bebeto, não sei o quê, porque ele gosta do Vasco. Ele é espanhol, mas gosta do Vasco, muito amigo do Calçada. Daí então foi meio que você que escolheu o adversário da despedida do Roberto, dá pra falar assim, você indicou. Foi eu que indiquei. Isso dá pra falar? Não, fui eu que indiquei. Foi eu que indiquei, não tenha dúvida disso. Não ia ter despedida se não fosse aquela indicação. Não, despedida teria, não seria contra o La Coruña. Ia ter que arrumar outro time. Então tinha combinado, faltando um mês ali, você foi meio que o salvador da pátria, arrumou um time legal. Eu tenho essa história para contar, inclusive já publiquei sobre isso, porque eu tinha um relacionamento muito conturbado com o Roberto. Tinha um relacionamento... Porque o Vasco sempre teve... no bojo do Vasco, sempre teve essa história de que a imprensa não gosta do Vasco, que é uma tremenda mentira. E eu tive uma ou duas discussões com o Roberto em função disso. Na época que o Roberto ainda jogava. Na época que ele jogava, entendeu? E eu disse para ele, inclusive, que ele era o meu ídolo na adolescência e ele foi o primeiro cara que me destratou no jornalismo, dentro de um vestiário. E eu, um garoto começando, depois de uma partida
Vasco e Bangu. Mas isso também é outra história, depois eu conto também. Cheio de história, né? Assim que é bom. Então, e aí o que aconteceu? Aí eu falei, eu cheguei pro Romário e falei isso. Nessa despedida do Kleber Leite, depois que saí da despedida, eu vim no carro, pensando assim, falei, porra, que negócio do Romário, não sei o que, coisa e tal. Aí, falei, porra, podia ser uma. Aí passado alguns dias, o Romário me ligou, falou, isso era outubro, mais ou menos, assim, meio de outubro. Aí a gente começava a se falar, eu tinha uma dúvida, tem aquele teu parente, não sei o quê, assim, assado falou isso, você lembra disso? Eu lembro, não sei o quê, coisa e tal. Coisas para o livro. Aí eu falei, olha só, deixa eu te falar, fui lançamento, o Flamengo vai ter eleição no final do ano, e eu fui lançamento lá com o Kleber Leite, vai ser o presidente. Quem é Kleber Leite? Aquele cara da rádio? Eu falei, ele agora tem... Aí falei da história do Kleber Leite, que ele tinha uma agência de marketing, que ele era cheio de plano, bababá. Enfim, falei com ele, ele falou, não, legal. Fala pra ele. Aí ele me deu todo o projeto. Falou, os caras aqui, eu tenho um combinado com os caras aqui, deles me liberarem para voltar para o Brasil pelo dinheiro que eles pagaram ao PSV. Então, eu tenho meus patrocinadores, eles só precisam entrar com $1 milhão. Fala para ele lá. Volto. Falei, mas tu vem jogar no Flamengo? Correndo. Falei, traidor. Aí falei, aí liguei pro Calçada. Me lembro como se fosse, eu não falava com o Eurico. Aí eu liguei pro Calçada. Presidente, o Romário quer voltar pro Brasil. Não, o Romário saiu daqui brigado com a torcida do Vasco. A torcida do Vasco não gosta do Romário. Um personagem muito polêmico, não sei o quê, presidente. Assim, assado. Não, se o Vasco tivesse que fazer um projeto desse, o Vasco faria para trazer o Bebeto, não o Romário, porque não sei o quê. O Bebeto é vascaíno, o Bebeto tem gama no longe. Enfim. Eu também não... É bom. Deixa pra lá. Aí, liguei pro Kleber e falei com ele. Mas eu falei para ele, eu confesso, eu falei com ele no sentido de ter uma manchete. Manchete boba, né? Mas tem uma manchete. Se eu conseguir arrancar que o candidato à presidência do Flamengo quer trazer o Romário, isso vai dar um chabu. Vai dar um page view. Mentira, não tinha nem internet na época. Mas vai vender um jornal. Não, aí eu falei, vou tentar. Aí eu falei pra ele, contei a história pra ele. Ele ouviu, falou assim, que legal, bicho, que legal. Muito legal, de um grande barato, de um grande caralho. Mas não tinha tido eleição. Aí eu falei, mas ele falou, não. Falei, eu vou te dar o telefone dele, liga pra ele, porra. Aí ele falou, não, eu não vou ligar pra ele, não. Olha, então tu não tem interesse, não. Claro que eu tenho, imagina que eu tenho. Mas assim, ele não te falou isso? Ele falou, porra. Ele não falou que vem jogar no Flamengo? Ele falou, pô. Ele quer jogar no Flamengo? Quer, senão ele não falava isso. Então, ele quer. Ele falou pra você. Ele deu aí as dicas, não deu? Não é isso? O número não é esse? Eu falei, eu não sei. Pelo que ele falou, Pega o telefone e liga pra ele. Fala, não, eu não vou ligar pra ele, não. Você faz o seguinte, se ele te falou tudo isso aí, você diz pra ele que tá feito. Se eu for presidente do Flamengo, tá feito. Te colocou no meio da confusão. Você diz pra ele que... Ele malandro, porque ele é jornalista. Ele sabe que se ele me falasse, se ele ligasse, eu tinha uma pauta. Kleber Leite entrou em contato com o Romário para tentar contratar o Romário. Não estou dizendo que vai contratar. Não estou dizendo que fez proposta. Era uma matéria. E contava o que o Romário tinha me falado sobre o que precisava ser feito para tirar ele do Flamengo. Aí eu falei, tá legal. Aí eu falei com o Romário. Osmar, ele falou isso? Falou assim mesmo. Por que ele não me ligou? Não sei. Falou para você dizer o seguinte, tá feito. Então tá bom, então tá feito. Falei, e aí? Não, ele não falou que tá feito? Então tá feito.
Ah, beleza. Aí ele falou, mas é o seguinte, se sair uma porra de uma linha dessa, eu vou desmentir, hein? Tu vai ficar com um cara de otário. Porque eu vou dizer que tu tá inventando essa história. Aí eu falei, mas é invenção? Não tem nada. Eu falei, tá bom. Aí foi isso. Aí quando chegou no final do ano, quando chegou no dia 5 de dezembro, o Kleber Leite foi eleito. Aí chegou no dia 22, eles se encontraram. E o Kleber Leite viajou. No dia 1º ou dia 2, o Kleber Leite viajou pra Espanha pra ir lá torear com os caras da Espanha lá. Entendeu? A história foi essa. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!